noite eu trago uma palavra para compartilhar com vocês, que vai um pouco na direção de algo que nós falamos aqui há umas semanas atrás, sobre vida de oração. E eu quero dividir com vocês aqui o tema da mensagem nessa noite: uma vida cotidiana santificada. Tema da mensagem nessa noite: uma vida cotidiana santificada. Eu quero ler com você o texto da palavra do Senhor que está em Daniel capítulo 6. Vamos lá para a leitura? Daniel capítulo 6, na palavra do Senhor, nós vamos ler a partir do versículo número 6. Daniel capítulo 6, versículo 6, mesmo assentados, mas com reverência e atenção à palavra do Senhor, eu quero ler com vocês esse texto nessa noite e pensar com você sobre a importância de nós termos um cotidiano santificado, uma vida cotidiana santificada. Daniel capítulo 6, versículo 6, nós vamos ler até o versículo número 10. Se você tiver sem Bíblia, vai ser projetado aqui em cima também nos televisores. Você pode acompanhar a leitura da palavra do Senhor, que declara assim: então esses presidentes e sátrapas foram juntos falar com o rei e disseram: que o rei Dário viva eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei baixe um decreto e sancione um interdito, ordenando que todo aquele que nos próximos 30 dias fizer um pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não ao Senhor, ó rei, seja jogado na cova dos leões. Portanto, ó rei, sancione o interdito e assine o documento, para que não seja mudado segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogado. Versículo 9. E assim o rei Dário assinou o documento e o interdito. Quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa, e em seu quarto, no andar de cima, as janelas abriam para o lado de Jerusalém. 3 vezes por dia ele se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, como era o seu costume. Somente até aqui. Feche seus olhos e sua Bíblia aberta. Senhor, tua palavra está lida nessa noite. Senhor, nós pedimos agora a tua bênção, que o teu Espírito Santo venha agora sobre nós e traga a revelação do texto bíblico, aplicação para a nossa vida. Senhor, que nós possamos sair daqui nessa noite alimentados, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, que todos aqui saiam abençoados pela tua palavra e que possamos, Senhor, sair daqui na certeza do que fazer, em nome de Jesus. Lança por terra, Senhor, todo impedimento, todo bloqueio, toda distração. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos lá então, amados, para a palavra dessa noite, repetindo o tema: uma vida cotidiana santificada. Amados, a história de Daniel é uma história que nós conhecemos bem, não é verdade? Daniel, um jovem que foi levado de Judá para a Babilônia por uma deportação. Daniel foi um preso de guerra. Nós estamos vendo aí agora, nos noticiários, 2 grandes guerras, em evidência nos noticiários aí para nós. A guerra na Ucrânia e agora também a guerra Israel e Hamas. E a gente vai vendo ali aquelas cenas. E uma coisa que eu ouvi esses dias e é verdade, talvez não, é a primeira vez na história que uma guerra acontece e que nós podemos acompanhá-la em tempo real, inclusive com as imagens. E a gente vai vendo imagem de guerra, uma coisa horrorosa. Imagem de guerra é algo que a pessoa que tem sensibilidade com algumas coisas, ela não consegue ver. E as coisas são absurdas, e a gente fica imaginando aquilo que não vemos ainda por cima, Porque, Leandro, se aquilo que a gente vê já é tão terrível, imagina, Zelinha, o que a gente não vê. E por que eu cito esses exemplos?
Daniel faz parte de um grupo de pessoas, Ricardo, que foi levado quando a Babilônia invadiu Judá, quando invadiu Jerusalém e levou ali para a Babilônia os mais notáveis. Se você não sabe, essa é uma informação importante. A Babilônia tinha um método de invasão, um método de guerra. O método da Babilônia era o seguinte, irmã Beth: eles entravam numa nação, invadiam aquela nação e eles pegavam ali os melhores homens, as melhores mulheres, as mentes mais brilhantes daquele lugar. Aqui na igreja temos mentes brilhantes aí, né? E hoje estão bem brilhantes. E eles pegavam aquelas pessoas especiais, e levavam aquelas pessoas para a Babilônia para compor ali na Babilônia a elite intelectual da nação. E Daniel fazia parte desse grupo que foi levado para a Babilônia. Ele foi levado ali, Daniel, para compor e ocupar posições estratégicas naquele lugar. E ele era um jovem. Se nós formos estudar a vida de Daniel, nós vamos ver, Andréia, ele muito jovem foi levado para a Babilônia, e ali ele passou por toda aquela situação que a gente conhece bem. Passou primeiro pela universidade da Babilônia, foi chamado para comer a comida do rei, e ele abriu mão com seus amigos de comer aquele banquete, se alimentou de outros alimentos, e ali começa um destaque, William, na vida de Daniel, em toda a sua jornada na Babilônia. Daniel foi um homem que alcançou reconhecimento. Daniel cresceu na Babilônia. E aí, amados, eu aproveito aqui esse gancho para trazer uma palavra para nós também. Não tem nada a ver com a palavra, mas eu não posso deixar de dar esse gancho para nós. Não importa se estamos em Judá ou se estamos na Babilônia. Não importa se o tempo que nós estamos vivendo é um tempo onde nós estamos cercados de pessoas que temem ao Senhor, ou de pessoas que não temem ao Senhor. Gabriel, eu creio na palavra do Senhor que nos mostra: Deus é fiel e poderoso para fazer os seus filhos crescerem e serem bênção mesmo na Babilônia. Amém. Deus abençoa os seus mesmo em território babilônico. Deus abençoa, não existe barreira para Deus abençoar aqueles que são fiéis mesmo em tempos de Babilônia. Eu creio nessa palavra e eu faço questão de compartilhar ela com vocês nessa noite. Mas voltando aqui para o tema da nossa mensagem, por que é importante recapitular a vida de Daniel? Porque Daniel não chegou ali, Gabi, naquela condição à toa. Não foi por sorte, não foi por ser preferido de alguém. Ele não era, como diz aí na expressão, né, peixe de alguém, não era parente, não foi alinhamento das estrelas e dos planetas. Daniel chegou lá por algo que eu e você podemos viver hoje também. E eu vou dividir isso aqui conosco nessa noite. E ainda nessa introdução, uma das coisas mais importantes da vida de um discípulo de Jesus é entender que a sua vida de adoração não se limita a um tempo específico e nem a um lugar específico. A vida de adoração de um discípulo de Jesus Cristo não está preso a algum tempo específico, dias e horários de cultos e celebrações. A nossa vida de adoração, Brian, não depende de ser domingo 19 horas ou de ser segunda-feira meio-dia. Todo tempo é tempo de viver uma vida de adoração a Deus, amém? Nós não estamos presos a eventos, nós não estamos presos a encontros, nós não estamos presos a retiros. Todo tempo é tempo de viver para a glória de Deus. E além disso, o lugar também não é algo que nos impede. Esteja você no templo, esteja você na sua casa, esteja você na rua, no trabalho, quando nós viramos essa chave e entendemos que viver para a glória de Deus é transformar a nossa vida num culto ao Senhor, a gente entende, Ana, que podemos ser realmente os verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Não tem tempo e não tem lugar.
Discípulos de Jesus entendem isso e vivem isso em suas vidas. E a gente olha para a vida de Daniel e ele vivia dessa maneira, Indinha. Daniel levantou ali e constituiu 3 coisas na vida dele que eu quero dividir com vocês nessa noite. Ele, em primeiro lugar, entrando aqui no primeiro ponto da mensagem dessa noite, para você anotar aí, para nós construirmos um cotidiano santificado na nossa vida, para nós santificarmos o nosso cotidiano, o nosso dia a dia. Primeira coisa, edificando uma rotina santificada. Edificando uma rotina santificada. E aí eu quero começar aqui esse primeiro ponto, destacando para você o significado da palavra rotina. Rotina significa sequência dos procedimentos, dos costumes habituais, modo como se realiza alguma coisa, sempre da mesma forma. Rotina significa, resumindo aqui, fazer as coisas de uma maneira determinada. Rotina é você fazer algo de um jeito específico sempre. Isso é rotina. Nós precisamos e nós vivemos rotina na nossa vida. E a gente precisa entender então, à luz dessa palavra, que, primeira coisa, precisamos edificar uma rotina santificada. E eu quero convidar você agora a pensar na sua rotina, a pensar aí agora na rotina que você vive. Pastor, eu acordo todo dia às 5 horas da manhã, eu acordo 4h30, eu acordo 6, ou se você for igual o Tiago, está de férias, pastor, eu estou acordando meio-dia esse mês agora. Tiago, não adianta ligar o Tiago antes do meio-dia não esquece, deixa o homem dormir. E aí, você tem a sua rotina, uns acordam mais cedo, outros acordam um pouco mais tarde. Se você for uma pessoa fitness, saudável, você vai para a academia de manhã, né? Você vai tomar um café da manhã equilibrado, né? O Marcos uma vez estava falando para mim como que é o café da manhã dele. Falei, rapaz, vai ovinho, né? Água com limão, eu lembro disso aí que você falou lá. E cada um tem a sua rotina. Pastor, eu acordo, eu preparo meu café da manhã, eu arrumo a mesa, e aí eu ali leio a palavra, eu oro. Ou tem gente que às vezes a rotina é toda atropelada, né? Pastor, eu acordo jogando despertador pro alto, correndo atrasado, porque eu sou todo enrolado, pastor, misericórdia. Seja a sua rotina mais organizada ou menos organizada, fato é, você tem uma rotina. Sim. Todos nós temos. Você tem o horário de trabalho, você tem o horário de estudo, você tem o horário de fazer os serviços de casa, você tem a sua rotina. E aí eu quero pensar agora com você no seguinte, você vai responder para você. Você considera a sua rotina uma rotina santificada? E pensa ainda comigo aqui, Márcio, o que seria uma rotina santificada? O que eu faço para santificar aquilo que eu faço todos os dias? Aquela sequência de atos que de segunda a sexta, de segunda a sábado, eu realizo na minha vida. A minha rotina precisa ser santificada. E a gente percebe que Daniel tinha uma rotina santificada. Daniel tinha uma rotina definida de oração, por exemplo. Daniel, ele vivia na sua casa a seguinte rotina. Ele vivia na casa dele os momentos de oração. Olha o que diz o versículo 10 aqui. Vamos voltar na palavra. Versículo 10 vai dizer para nós o seguinte: quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa. E em seu quarto, no andar de cima, as janelas abriam para o lado de Jerusalém. 3 vezes por dia, ele se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, como era o seu costume. 3 vezes ao dia na sua casa, Daniel subia para o andar de cima, onde ficava o seu quarto, abria a janela em direção a Jerusalém, e 3 vezes por dia ele erguia suas mãos e orava na direção de Jerusalém. 3
3 vezes ao dia, Daniel ia para aquele lugar orar ao Senhor. Era algo estabelecido na vida de Daniel, era algo que estava firmado, era a rotina dele. 3 vezes ao dia ele estava posicionado e orava ao Senhor, fazia parte da sua rotina. E isso gerou resultados na vida de Daniel, como a gente falou aqui no início da palavra. Daniel fez a diferença nas oportunidades que ele teve. Daniel não alcançou sucesso na Babilônia à toa, como eu falei. Daniel era um homem de oração. Daniel tinha na rotina dele uma marca, um tempo especial para Deus. 3 vezes ao dia, a palavra do Senhor não nos revela quais eram os horários, mas talvez Daniel orava de manhã, à tarde e à noite ao Senhor. Provavelmente seria esse a rotina de oração de Daniel. Mas fato é que essa sua rotina levou ele a alcançar bênçãos dentro da Babilônia. Daniel chamou a atenção de pequenos e grandes dentro da Babilônia. Nós vamos ver em Provérbios um texto, alguns textos na verdade, que vão dizer que viver de uma maneira santificada, viver de uma maneira temente na presença do Senhor, viver uma vida de reverência, vai nos levar como consequência a viver coisas maravilhosas dadas por Deus. É algo que a nossa vida com Deus ela nos proporciona. A gente não faz para trocar, eu não faço para barganhar, mas é fato, Tiago, uma vida de oração não tem como não nos levar a uma vida abençoada. E quando eu falo de vida abençoada, eu não estou falando só de ter coisas materiais, de ter só sucesso. Não, vida abençoada é ter a presença de Deus tão cheia dentro de nós, que se eu estiver na Babilônia, eu tenho contentamento no Senhor. Se eu estiver em Judá, eu tenho contentamento no Senhor. Independente da posição que eu estiver ocupando, eu tenho uma alegria no Senhor, porque a vida de oração me faz, Manizinha, viver alegre e desfrutar da presença de Deus, Adriana, próximo a mim. Isso é maravilhoso. A vida de oração ela gera bênção sem medida. Daniel chegou a posições importantes. Deus honrou a vida de Daniel. Deus honrou a vida de Daniel. A sua rotina de oração o aproximou de Deus todos os dias. Uma rotina santificada deve ser construída por nós, pois uma rotina envolve tempo, e tempo é uma bênção que Deus nos dá todos os dias. Repete assim comigo, diga assim: a minha rotina é minha responsabilidade. Todos os dias Deus te dá 24 horas. Todos os dias Deus dá uma coisa igual para todo mundo aqui, 24 horas. No seu tempo não é diferente do tempo da pessoa que está ao teu lado. Todo mundo recebe uma bênção igualzinha quando dá meia-noite, 24 horas. A não ser que, enfim, mas o Senhor dá 24 horas para a gente aí. A gente não sabe quantas 24 horas teremos pela frente, mas fato é que Deus nos dá. E lá em Efésios capítulo 5, versículo 16, você não precisa abrir aqui agora, o texto bíblico vai nos ensinar o seguinte: que precisamos remir o tempo, pois os dias são maus. O que significa remir o tempo? Construir uma rotina santificada significa fazer a gestão do nosso tempo com reverência ao Senhor, entendendo que o tempo é Deus que me dá. Se eu quiser construir uma rotina santificada, eu preciso gerir o meu tempo com temor do Senhor. Eu preciso entender, o tempo que eu tenho foi Deus que me deu. Se foi Deus que me deu, eu não posso lidar com o tempo de uma maneira qualquer. Eu preciso lidar com o meu tempo com temor. Eu preciso administrar esse tempo, levando Deus em consideração. E aí, amados, a gente tem que pensar nisso. Quanto tempo do nosso dia nós temos dedicado para ter qualidade com Deus? Porque eu repito aqui, André, se o meu tempo é Deus que dá para mim, eu tenho que fazer essa pergunta, consequentemente, Denise: quanto desse tempo eu tenho oferecido de volta para Ele em tempo de qualidade? Porque se o tempo é Deus que me dá,
Eu não posso oferecer para o Senhor migalhas, agora falando de uma maneira negativa, diferente do que eu falei hoje de manhã. Eu não posso oferecer para Deus um tempo qualquer, porque foi Ele que me deu esse tempo, essa bênção. Eu preciso entender, é responsabilidade minha dedicar um tempo de qualidade com Deus, porque Ele me dá 24 horas todos os dias, Ele me dá liberdade para organizar esse tempo, só que é ingratidão, vamos dar nome para as coisas, é ingratidão receber essas 24 horas e olhar e talvez enxergar o que é que eu tenho devolvido para Deus desse tempo. Porque se entendemos que dízimo, oferta, por exemplo, é separar uma parte do que Deus nos dá e devolvermos a Ele, precisamos entender que é um princípio naquilo. Tudo que Deus me dá, eu preciso de alguma maneira devolver aquilo a Ele de uma maneira especial, com qualidade. E aí eu pergunto para você, na sua rotina, como que Deus tem sido encaixado nela? Porque para o que é especial para nós, a gente arruma um tempinho, não é verdade? Se você gosta, por exemplo, de tomar um café da manhã bacana, e não tem pecado nenhum nisso, você separa um tempo legal, você acorda mais cedo para o quê? Para tomar o seu café. Se você é uma pessoa que gosta de, sei lá, ver televisão antes de ir para o trabalho, você acorda mais cedo e assiste lá a televisão, assiste uma série, sei lá o que você faz, mas você arruma tempo para aquilo que é importante para você, você acorda mais cedo, vai dormir mais tarde, sei lá, você faz alguma coisa porque aquilo é importante para você. E repito, onde Deus entra nessa história na nossa vida? Precisamos entender, é responsabilidade nossa construir uma rotina santificada. Está comigo ainda aí, amém? Amém. Então vamos lá, primeiro ponto da mensagem, conforme já falei, precisamos edificar uma rotina santificada. Construir uma rotina santificada, Gabriel, definir, Fernanda, o seguinte: a minha rotina, ela é assim, 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 assim. Eu vou separar esse momento do meu dia para dedicar exclusivamente ao meu Senhor. E aí eu indico para vocês um vídeo que eu já citei aqui algumas vezes, vou até mandar lá no grupo da igreja, o Xande, o Rogério, a André, a Zelinha já me ouviram falar bastante desse vídeo, que eu falo direto lá no Pedro, a cadeira de Deus é o nome do vídeo. Eu vou mandar depois lá no grupo da igreja para vocês verem, tem tudo a ver com rotina. Mas então eu preciso construir uma rotina. Segunda coisa, segundo ponto dessa mensagem que eu compartilho com vocês nessa noite agora, é o seguinte: vivendo com disciplina. Eu construo uma rotina e eu preciso viver ela com disciplina. Porque não adianta nada também você definir lá, minha rotina vai ser essa aqui. Zelinha, todo dia eu vou acordar 3 horas da manhã, vou orar até as 6 de Mambete, vou tomar um café da manhã e vou para o trabalho. Está lá um plano lá, maravilhoso, glória a Deus, glória a Deus. Só que aí, Gabi, que depois é o seguinte, eu faço o primeiro dia e depois eu nunca mais faço. Aí tá bom, tá lá no papel, é lindo, só que no papel não adianta nada. Nós precisamos entender o seguinte: construir uma rotina e viver ela com disciplina. Vamos voltar para o versículo 10. Olha o que diz aí o versículo 10 de novo para a gente, de Daniel capítulo 6. Quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa. E em seu quarto, no andar de cima, as janelas abriam para o lado de Jerusalém. 3 vezes por dia ele se punha de joelhos, orava, dava graças diante do seu Deus, como era o seu costume. Como era o seu costume. Costume não é algo que eu faço de vez em quando, não é verdade? Costume não é algo que eu faço de vez em quando. Costume é algo que eu faço sempre. Qual é o seu costume? Qual é o seu hábito? Costume tem a ver com hábito. Daniel fazia da oração Edgar o seu hábito, o seu costume. Ele edificou uma rotina e ele fez daquela rotina o seu hábito diário. Ele vivia aquilo com disciplina. Tão importante quanto construir uma rotina é ter disciplina para mantê-la viva. É assim para qualquer coisa da nossa vida. 3 vezes por dia, Daniel se colocava de joelhos, orava, dava graças ao seu Deus, como costumava fazer todo santo dia. Estava chovendo, Daniel fazia isso 3 vezes por dia. Estava sol, Daniel fazia isso 3 vezes por dia. Está feliz, 3 vezes por dia em oração.
oração. Está triste? 3 vezes por dia, oração. Time ganhou? 3 vezes por dia, oração. Time perdeu? 3 vezes por dia, oração. Meu carro está inteiro? 3 vezes por dia, oração. Bateram no meu carro? 4 vezes por dia, oração. Vou dedicar uma oração especial para quem bateu. Senhor, abençoa, abençoado. Mas faça chuva, faça sol, 3 vezes por dia. Daniel ia para sua casa, dobrava o seu joelho e estendia as mãos na direção de Jerusalém e orava. Costume, hábito. Por isso, meu irmão, minha irmã, nós cantamos isso inclusive no louvor. Nós não podemos permitir que a inconstância domine a gente. Não podemos. Inconstância tem que ser enfrentada todo dia. Sabe como que você vence a inconstância na sua vida? Focando no presente. Quer vencer a inconstância? Não perca tempo olhando para o passado, porque o passado já foi. E não fique ansioso pensando no futuro. Faz o que tem que fazer agora. Aí você vence a inconstância. Pastor, eu não consigo ser constante na oração. O que eu faço? Virou um dia. Cumpre o teu papel em oração ao Senhor. Senhor, hoje eu vou orar. Orou. Glória a Deus. Aí amanhã está na mão de Deus. Quando virar meia-noite, o Senhor me dá mais 24 horas, aí eu vou para a oração de novo. É focar no presente, é entender que o tempo que Deus está me dando para viver é hoje, é agora, é esse momento. E aí não interessa se no passado eu fracassei, eu fui inconstante e tal, não interessa, a partir de agora, Idinha, vai ser diferente. A partir de agora vai ser diferente porque eu estou criando um novo hábito na minha vida. Deus vai ocupar um lugar especial na minha rotina, porque eu estou construindo uma rotina santificada. A minha rotina não pode ser desviada, a minha rotina não pode ser mundana, a minha rotina não pode ser qualquer outra coisa que não seja cristã, porque eu sou cristão. O meu tempo precisa ser um reflexo daquilo que eu sou. Se Deus é prioridade na minha vida, isso tem que ficar expresso no meu tempo. Amados, nós não podemos deixar de entender isso. Daniel era disciplinado, transformou a rotina em hábito. Daniel era disciplinado. Eu não vou perguntar aqui quem é disciplinado nessa noite, porque eu creio que todo mundo é, em nome de Jesus. Brasileiro é disciplinado de berço, graças a Deus. A gente tem vocação a ser disciplinado, então a gente não tem problema com isso. Mas eu vou dar uma dica para você, mesmo você sendo bem disciplinado, persevera nela aí, em nome de Jesus. Né? Vigilância nunca é demais. As brincadeiras à parte, a gente tem que ser disciplinado, amado. A gente tem que ser disciplinado. E quando a gente entende a importância de algo, a gente aprende a ser disciplinado por ela. E a gente entende que, faça chuva, faça sol, eu tenho que ser constante. A rotina santificada de Daniel se tornou uma obra constante. Terceiro e último ponto dessa mensagem para nós refletirmos aqui também: resultados de uma rotina santificada. E eu preciso chegar a esse ponto agora com você, porque ele é importante demais. Resultados de uma rotina santificada. Vamos ler agora de novo o texto que nós lemos do início até o versículo 10. Daniel capítulo 6, versículo 6, acompanha o relato aí comigo aí. Então, os presidentes, os sátrapas, foram juntos falar ao rei e disseram: esses homens aqui eram homens que ocupavam o governo na Babilônia, eram homens influentes e importantes. Eles pegaram e foram Vilma até o rei e falaram com ele o seguinte, vamos lá: que o rei Dário viva eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos, os sátrapas, conselheiros, governadores, concordaram em que o rei baixe um decreto e sancione um interdito, uma lei, ordenando que todo aquele que nos próximos 30 dias fizer um pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não ao Senhor, a rei, seja jogado na cova dos leões. Repete aí comigo, diga: 30 dias. 30 dias. Versículo 8: portanto, ó rei, sancione o interdito e assine o documento, para que não seja mudado segundo a lei dos medos e dos persas,
que não pode ser revogada. E assim o rei Dário assinou o documento e o interdito. Versículo 10 de novo. Quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa. No seu quarto, no andar de cima, as janelas se abriam para o lado de Jerusalém. 3 vezes por dia, ele se punha de joelhos, orava, dava graças diante do seu Deus, como era o seu costume. O resultado de uma rotina santificada é o seguinte: o que você faz na sua vida, nas ocasiões ordinárias, no dia a dia, num dia normal, o que você faz num dia comum na sua vida, vai influenciar diretamente sua postura nas ocasiões inesperadas. O que você faz num dia comum vai se refletir quando o inesperado chegar. Não adianta a gente querer um resultado maravilhoso quando o inesperado chegar, se eu vivo o tempo ordinário na minha vida de uma maneira mundana, secularizada, ignorando o Senhor. Não adianta, Gabi, eu querer estar forte no dia mal, se Isaac, no meu dia a dia, eu não vivo para ter força quando esse dia chegar. O dia inesperado vai trazer à tona as consequências da maneira como nós vivemos o nosso tempo presente agora. É igual a nossa saúde. Um dia, todos nós, vai chegar um momento em que a continha vai chegar. Se você comeu mal durante a juventude, né? Olha, já está a galera até coçando a nuca já. Se você não fez aquele exercício, agora a Gabi vai bater palma que eu estou falando aqui, né? Se você não cuidar da sua saúde, uma hora o boleto chega. E na vida espiritual não é muito diferente disso, não. Uma hora o boleto chega. Porque como a gente conversa aqui sempre, depois da tempestade vem a bonança, glória a Deus e aleluia. Só que depois da bonança vai vir uma outra tempestade aí. O dia mal vai chegar para todo mundo, não adianta, a vida é assim. E Daniel foi surpreendido naquele momento, um decreto. Daniel, imagina, Adriana, imagina a Denise, 31 de dezembro Daniel foi dormir. Orou 3 vezes no dia lá e tal, foi dormir. 1º de janeiro, Daniel acorda e recebe a notícia. Ele abre lá o celular dele para ver as notícias do dia. Ele abre lá o site de notícia e a primeira notícia em destaque: Rei Dário sanciona a nova lei. Daniel deve ter pulado, meu Deus do céu, coçou o olho. Que lei é essa? Está proibido pedir qualquer coisa para qualquer Deus ou para qualquer homem durante 30 dias. Aí é a questão. O inesperado chegou. E aí é aquilo. Talvez uma pessoa mais espertinha vai olhar e dizer assim: pastor, mas era só na miguezinha, 30 dias ali, estava suave, pastor. Só que aí que está. Para quem leva Deus a sério, isso daqui não é uma opção. Para quem fez da sua rotina uma rotina santificada, princípio é princípio. Isso tem uma coisa que me faz admirar demais Daniel. Não foi o capítulo 1, aquela demonstração maravilhosa, que não foi bênção, mas não é aquilo, Gabriel, que mais me chama a atenção na vida de Daniel. Não foi ele ter saído vivo da cova dos leões também, embora isso seja maravilhoso. O que mais me chama a atenção na vida de Daniel é que ele viu ali, 30 dias está proibido orar qualquer outro Deus. Daniel olhou para aquilo e o que ele faz? Ele foi para o quarto dele fazer o que ele fazia todos os dias. Dobrou o seu joelho, abriu a janela, estendeu as mãos na direção de Jerusalém e orou ao Senhor. E aqui, Ricardo, me chama a atenção porque o texto vai dizer: ele orou ao Senhor dando graças. Olha que coisa aqui, Leandro, nesse texto. Daniel não foi lamentar para Deus. Ele podia: Senhor, meu Deus, por que o Senhor me pediu essa lei, Senhor? Já é difícil morar aqui na Babilônia, agora com essa lei, Jesus, meu Deus do céu, e agora? Não, Daniel levantou a mão e deu graças ao Senhor. Senhor, muito obrigado, o Senhor é maravilhoso. Eu queria muito, Gabi sabia que, qual foi a oração dele aqui, Marcos? Eu queria saber o que Daniel falou, mas o texto já deu para nós a informação mais importante. Ele deu graças ao Senhor.
Quem constrói uma rotina santificada não consegue sair dela, porque entendeu ali, Márcio, existe algo muito precioso nessa rotina, e não tem consequência que faça voltar atrás. Os dias comuns foram vividos de uma maneira extraordinária, foram vividos com temor do Senhor. Quando o inesperado chegou um dia, Daniel ficou firme, porque nos dias comuns ele edificou a sua fé. No dia em que estava tudo bem, ele não se esqueceu do Senhor. No dia em que as coisas estavam, Douglas, normais, ele estava ali fortalecendo a sua fé, com 3 orações ao dia, cuidando dela, fortalecendo ela. Quando veio o vento, a fé de Daniel estava sólida, porque no dia comum ele cuidava dela com muito zelo. Quer viver o dia mal sem se perder? Cuide da sua fé agora. Cuide da sua fé hoje. Jovem, quer ir para a faculdade e não se desviar? Guarde a sua fé e cuide bem dela hoje já. Quer viver o tempo difícil com fidelidade ao Senhor? No dia feliz, não se esqueça dele. Entenda, o que eu faço agora vai ter consequência no amanhã que vai chegar. O resultado foi que Daniel permaneceu firme, permaneceu fiel. Não adianta querer viver uma vida de outra maneira, não adianta edificar uma rotina mundanizada nos tempos difíceis, querer que a coisa seja diferente. Deus até dá livramento, mas uma coisa a gente nunca pode se esquecer, Ana: Deus é justo e nós colhemos o que nós plantamos nessa vida. Não adianta. É aquela expressão, né, que o pessoal fala: Deus é tão bom que Ele deixa você plantar o que tu quiser, só que Ele é tão justo também que Ele vai fazer você colher o que você quis plantar. E não adianta a gente tentar remar para outra direção. E é impressionante a postura de Daniel nessa passagem. Ele não se desesperou, ele não murmurou, ele não pecou, ele não negociou seus princípios. Ele simplesmente continuou fazendo o que estava enraizado na sua vida. Que essa mensagem fique para nós também. Quer ter uma fé de vida inteira? Santifique a sua rotina, santifique o seu cotidiano. Brian, defina hoje o que é que você vai fazer da sua rotina. William, defina hoje o que é que você vai fazer da sua rotina. Xande, exerça ela com disciplina. Rogério, todos os dias permaneça fiel naquilo que você definiu. E você verá, Gabriel, em nome de Jesus, você verá, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus, os resultados de uma rotina santificada, Sabrina, quando o vento chegar, porque o Senhor vai mostrar que valeu a pena viver uma rotina santificada no Senhor. Posso ouvir um amém? Recebe essa palavra em nome de Jesus. Amém. Se coloque de pé, vamos orar ao Senhor. Quero chamar o ministério de louvor. Feche seus olhos e vamos refletir ainda aqui no que nós acabamos de ouvir. Rotina é aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia, que nós repetimos, que nós realizamos, e a gente precisa pensar à luz dessa palavra, onde o Senhor se localiza nela. Senhor Deus, nós queremos orar a Ti nessa noite com toda a reverência, com todo temor e tremor, Senhor, e te pedir em nome de Jesus. Senhor, nos ajude a edificar na nossa vida uma rotina santificada. Senhor, que o nosso cotidiano seja, como a gente orou aqui anteriormente, um culto ao Senhor. Senhor, que a gente entenda que o Senhor olha para a nossa vida 24 horas por dia. E o que deve nos fazer pensar, Senhor, é o que o Senhor tem enxergado em nós. Como é que temos tratado a nossa família dentro da nossa casa.
como lidamos, Senhor, com o casamento, como lidamos com os filhos, como lidamos com os nossos pais, como convivemos, Senhor, com os nossos vizinhos, como nós andamos também, Senhor, pelas ruas, como nós nos comportamos no trânsito, como nós nos comportamos no ônibus, na rua, enquanto nós caminhamos. Senhor, nós precisamos entender que a maneira como nós vivemos a nossa manhã é um culto ao Senhor. Senhor, nós também precisamos pensar como nós lidamos quando nós estamos em nosso horário de almoço, quando nós estamos, Senhor, no alto da tarde, no nosso dia de trabalho, Senhor, cansados muitas vezes, com as obrigações, com os deveres. Senhor, nós precisamos entender, temos que trabalhar como discípulos de Jesus, entendendo como diz em Colossenses, Senhor, nós precisamos trabalhar não para os homens apenas, mas tudo para a glória do Senhor. Senhor, como nós descansamos, como nós vivemos, Senhor, os nossos dias de folga, quando nós vivemos, Senhor, nosso tempo de férias, Senhor, como nós temos vivido o nosso cotidiano. Senhor, nos ajude a viver um cotidiano santificado. Ocupe, Senhor, o lugar central do nosso dia. Senhor, que nós possamos separar para o Senhor o melhor momento para dedicar à oração, para dedicar a Tua palavra, mesmo que no começo, Senhor, seja 15 minutos, mesmo que no começo, Senhor, seja 20, seja 10, seja meia hora, independente da quantidade de minutos, Senhor, ou de horas que nós vamos começar, mas, Senhor, que nós possamos dar início a isso em nome de Jesus. Daniel separou 3 vezes ao dia para orar. Senhor, nós queremos também colocar o Senhor na posição de honra no nosso tempo, remir o tempo, porque os dias são maus, os dias são difíceis, mas o Senhor é conosco em todos eles. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Louvemos ao Senhor.